Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do BCRI, do Banespa Recebíveis Imobiliário. Para nós é sempre uma satisfação muito grande tê-los conosco. Hoje, excepcionalmente, a gente está com algum probleminha aqui nas perguntas, mas podem mandar as perguntas normalmente, né, pelo Slido, que o colega que está nos auxiliando, né, com o webinar vai passar as perguntas para nós no final, tá? Então, eu vou seguir aqui com a apresentação do relatório do mês de dezembro de 2025, né? Como de praxe, o relatório, né, tem ali sua estrutura e peço um pouco de paciência para aqueles que já são, né, assíduos, porque tem sempre aquele cotista que precisa, né, dessa orientação inicial. A gente não vai entrar em todos os tópicos a fundo, né, mas vamos nos ater aos comentários do mês. Mas acho que é importante a gente destacar, como sempre, alguns pontos do relatório para os cotistas que estão acompanhando pela primeira vez. E nesse sentido, né, a gente já começa aqui com uma informação que eu julgo, né, essencial, que é o e-mail da gestão, tá? gestãoasset@banestes.com.br, tá? Então, se tiver qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com a gestão, para, inclusive, né, se cadastrar no mailing do BCRI, é este o caminho, né? A gente destaca logo na capa para que essa informação, né, chegue a todos os interessados pelo fundo. Aqui também, como não poderia deixar de ser, reforçar esse encontro e a gestão, né, disponibiliza esse tempo para que a gente possa bater um papo com todos os cotistas e esclarecer qualquer dúvida que eles possam vir a ter. A gente sempre pede, né, que se divulgue o maior número possível de pessoas essa live, que mais e mais cotistas possam participar desses eventos. E a gente deixa também, né, lives que aconteceram no passado para que aqueles que estão chegando agora, caso tenha alguma dúvida, possa assisti-las. E se ainda permanecer dúvida, pode entrar em contato conosco através dos nosso e-mail. Na parte inicial, né, a gente tem sempre aqui umas características do fundo, né, qual é o benchmark do fundo, quem é o administrador, quem é o gestor, taxa de administração. Então, isso aqui é importante para a gente ter transparência, o investidor está ciente dos custos do fundo e de patrimônio e de informações essenciais também sobre os prestadores de serviço. A primeira tabela que a gente destaca é essa tabela aqui, que é uma mini DRE, né, que é um acumulado aí, uma janela aí de 6 meses para trás, né, e tem um acumulado e uma coluna também desde o início, né? Então é importante esse histórico, né, que o cotista também possa entender, olhar esses números, né, dos resultados de juros, resultados de FII, né, quanto foi de despesa, qual foi a distribuição efetiva por cota, né? Então, a gente, nesse segundo semestre, por exemplo, nós tivemos um resultado líquido aqui de 33.228.000 reais, né? Nós distribuímos aqui 5,30, mais à frente também no comentário do mês a gente vai falar um pouco do acumulado do ano, né? Que foi um ano que bastante desafiador, mas que a gente conseguiu, dentro, né, de todas as incertezas, entregar um resultado consistente de distribuição e de valorização de cotas do fundo no mercado secundário. Sobre a distribuição, né, de rendimentos, o fundo distribuiu no mês de dezembro 91 centavos por cota, fazendo um dividend yield de 1,34 líquido de imposto de renda, né? O IGPM, que é o benchmark do fundo, ele apresentou uma deflação de menos 0,01 mês, né? E em 12 meses, uma deflação de 1,05 em 12 meses.
Essa é uma outra tabela também interessante, que o cotista pode acompanhar a evolução, né, de algumas informações que são bastante importantes. Patrimônio líquido do fundo, o valor da cota patrimonial, quanto que foi distribuído mês a mês e o acumulado nos 12 meses, né, de 63 milhões, quase 64 milhões de reais distribuídos para os cotistas do fundo. Então, uma distribuição por cota que nesse mês foi de 91, a gente tem um histórico aqui de como foi distribuído, né, a distribuição efetiva, o dividend yield de mercado, a gente passou o ano distribuindo, né, retornos acima, bem interessantes, e o dividend yield de mercado, né, superior a 1% em todos os meses. Eu diria aí que eu acho que o mês que a gente distribuiu menos foi em março, com 1,11 de dividend yield de mercado. Né? Então, a gente tem também o percentual líquido aqui do CDI, simulando uma aplicação que tenha imposto de renda, o quanto essa aplicação deveria ter de rendimento do CDI para, né, corresponder ao que foi distribuído pelo fundo, no retorno pelo fundo. Então, no acumulado aqui, 137, né, por cento do CDI deveria ter sido na aplicação. Então, acho que são números consistentes, robustos, que entrega um resultado interessantíssimo para o cotista. Aqui uma outra forma, né, de verificar essa distribuição com o gráfico, onde a gente tem ali uma distribuição consistente nas casas dos 85, 88 centavos por cota, né, e uma distribuição também de rendimentos de mercado, como eu falei, consistente. Tem uma seção que fala um pouco sobre a distribuição dos rendimentos, de como o fundo trata esse assunto, né? Aí a gente entra numa parte que é a composição da carteira, né, por ordem decrescente de participação, com os indexadores, né, quem são os emissores, né, os devedores. E no canto direito, nós temos uma setinha, né, um tiquezinho verde, que esse ativo ele está adimplente. Né? Isso é mais uma sinalização que o cotista tem para identificar aqueles ativos que estão com adimplentes e aqueles que têm algum tipo de observação. Por exemplo, o que está com X, o CRI-PESA, ele está inadimplente. Aquele que está com uma exclamação é o CRI que já passou por uma assembleia, teve algum tipo de inadimplência ou repactuação, então a gente faz essa diferenciação, né, enquanto ele está em período de waiver. Tá? E aí, por ordem decrescente, uma carteira bem diversificada, né, que é interessante para que a gente mantenha uma qualidade do crédito, né, não concentrando créditos, né, porque isso, de certa forma, perigoso, né? Uma concentração, isso pode, qualquer tipo de inadimplência pode impactar muito na carteira do fundo. E aí, finalmente, a gente entra, né, no comentário do mês de dezembro. Eu acho que é aquilo que os cotistas que estão conosco aqui estão mais interessados. Então, o Becri, no mês de dezembro, encerrou com 42,5 milhões em caixa, 7,91% da carteira. Desse valor, uma parcela de 13,81 milhões estão alocados em operações compromissadas, lastreadas em CRI, isso tem um benefício tributário também para o fundo, a aplicação desse caixa nesse tipo de operação. A distribuição do rendimento do mês, como nós já comentamos, foi 91 centavos. Isso correspondeu a um valor de 5 milhões 690 mil reais, e esse valor distribuído correspondeu a 27% de correção monetária e 73% referente a juros. Né? Sobre os ativos da carteira, o CRI Correios, né, ele mantém uma dinâmica que infelizmente, ainda de manter umas parcelas de pagamento em atraso, né, e até a divulgação do relatório, as parcelas a partir de outubro, desculpa, estão atrasadas.
que o Correios tem feito, né? Acho que é uma estratégia, eles mantêm o pagamento aí, não deixa ultrapassar 90 dias de atraso das prestações, porque isso ensejaria um vencimento antecipado da operação e tem a garantia, né, do imóvel dessa operação, né, caso isso fosse esse ativo, se ele for vencido, né? Sobre o CRI-PESA, né, que também é um ativo que está inadimplente na carteira do fundo, dia 24/12, houve uma nova assembleia do CRI, né, onde os investidores reunidos aprovaram a proposta de acordo com a devedora que envolveu a postergação do prazo para a venda do galpão dado em garantia, passando de 14/1 para 27/2, condicionada à quitação da série 301. Essa série é onde a gente tem maior exposição no fundo, né? Com desconto de aproximadamente 20%. Essa série, né, é a 301, possui a garantia do imóvel e a amortização parcial da série 302 com desconto de aproximadamente 48%. Quando a gente fala, né, a respeito dessa situação, é uma situação ruim, desconfortável, não estamos aqui passando pano, né, nessa situação, mas apesar do desconto que foram concedidos, essa situação, a gente tem que enxergar o copo meio cheio, né, como positivo, porque desse montante, 15,2 milhões vão voltar para o caixa do fundo e vão ser aplicados, né, nos ativos do nosso pipeline. Essa ação ela teve como objetivo, né, evitar desgastes, custos de litígios, incertezas do recebimento futuro, tanto do ponto de vista do tempo, que há uma incerteza de quando é que você vai receber, quando você entra numa situação de litígio, né? E dos valores que serão recebidos no futuro depois dessa situação, né, de você ter que cobrar, né, os valores devidos. Então, isso tudo você tem ali incertezas e nós julgamos que seria mais interessante trazer esse recurso para o fundo, né, liquidar a série 301, né, e a 302, que eu vou comentar agora, ela permanece na carteira, né? Também foi aprovado aqui, nessa Assembleia, a aprovação da repactuação da série 302, que alterou o vencimento para dezembro de 2037, ou seja, e a sua remuneração de IPCA mais 5,5 para CDI mais 3,5, com uma carência de 12 meses para o pagamento de juros e 24 meses para a amortização. Sendo assim, né, caso o imóvel de garantias, a venda do imóvel de garantias se concretize, né, em março, né, devemos ter a liquidação da série 301, a recuperação do valor aportado na série, e a 302, que representa atualmente 0,47% da carteira, será repactuada e mantida com o EIF pelo período aprovado em Assembleia. E são 12 meses para o pagamento de juros e 24 meses para o início da amortização. No mês de dezembro também, realizamos o aporte de 15 milhões no CRI Almeida Júnior. Esse é um CRI emitido para financiar o processo de expansão e alongamento da dívida do Grupo Almeida Júnior, maior rede de shopping center de Santa Catarina. O CRI possui remuneração de IPCA mais 8,58 e vencimento em dezembro de 2035. Ele conta com garantia de cessão fiduciária dos recebíveis de 2 dos 6 shoppings do grupo, tanto aluguel de lojas quanto de receitas de estacionamentos, além da alienação fiduciária do Shopping Norte, em Blumenau, Santa Catarina, e fiança da Almeida Júnior Shopping Center, a hold controladora, e tem uma nota de rate emitida pela Fitch Ratings de duplo A-, ou seja, é uma operação que ela traz
mais robustez do ponto de vista, né, de garantias, uma remuneração compatível com esse ativo que a gente julga ser mais conservador, né, até pela nota, é um duplo A menos. E, além disso, a gente tem ainda garantias, né, de cessão fiduciária, shopping. Então, acho que é uma operação que ela vai na linha de que nós estamos buscando para a carteira do fundo nessa atual conjuntura de trazer mais segurança nos investimentos que são feitos. Aí a gente comenta um pouco sobre o IGPM, né, que representou o movimento de queda de 0,01, como eu falei, acumulou um resultado negativo, né, uma deflação de 1,05 no ano de 2025. Já o IPCA apresentou alta de 0,33 e o resultado acumulado do ano foi de 4,26, encerrando 2025 dentro da meta estipulada, né, pelo Conselho Monetário Nacional, indicando que a política monetária contracionista adotada pelo Banco Central tem se mostrado efetiva pelo controle da inflação. Essa é uma questão, né, de inflação, de conjuntura, que a gente tem aí algumas situações, né, que ajudaram, de certa forma, né, esse movimento da inflação, o dólar que, apesar de ter dado um pico, né, no final do ano atrasado, ele acabou colaborando ao longo do ano de 2025, queda de commodities, então a gente teve ali um efeito que foi mais benéfico, que ajudou a inflação, mas o Banco Central também foi muito mais conservador do que alguns poderiam imaginar, né? Da taxa de juros, mantendo ela num patamar bastante elevado, uma situação contracionista. Isso é ruim para a economia de uma maneira geral, porque mais juros, né, menos condições da economia continuar crescendo, né, por si só, vamos assim dizer, sem aqueles estímulos fiscais. Então, hoje a gente tem uma situação onde o estímulo fiscal vai para uma direção e a taxa de juros vai para outras, não se conversam de uma certa forma, né? E isso tem efeitos colaterais, tem consequências, o que a gente tem visto aí de inadimplências, de empresas buscando recuperação judicial, também corrobora com esse tipo de análise, onde a taxa de juros elevada a 15, né, ela machuca. Né? Então, infelizmente, a gente está nesse cenário ainda mais complicado. O mercado espera um certo corte de taxas de juros, mas ainda, né, em patamares elevados quando a gente olha para as curvas de juros. Bom, falando um pouco aqui sobre, né, o ano de 2025, já adiantei um pouco, foi bastante desafiador do ponto de vista macroeconômico, aumento de taxas de juros diante da elevação de incertezas dos níveis de questão interna, na política fiscal, e aumento de endividamento e inadimplência, tanto das famílias quanto das empresas. E por questões externas, como as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos. Contudo, apesar da volatilidade causada por todas essas questões, por esse ambiente mais desafiador, o BQ encerrou um ano com resultados bastante positivos. O fundo distribuiu, no ano, quase 64 milhões em formas de rendimento, né, correspondendo a 10,21 por cota, um dividend yield mensal sempre acima de 1%, foi o que nós destacamos no início. E no acumulado do ano, né, entregou um resultado de 137% do CDI líquido de IR e correspondente ao IGPM mais 17,68 também líquido, né, superando com folga o GPM, o benchmark, né, que é GPM mais 6. Além disso, o rendimento distribuído, a cota do fundo apresentou valorização de 14,38% do mercado secundário. Nós estamos sempre buscando um canal, né, de diálogo com o cotista, sendo bastante transparente sobre as estratégias, sobre os ativos que têm algum tipo de problema, né? Mantemos o mercado sempre, né, bem informado com as informações do fundo
E acho que esse trabalho, né, ele tem contribuído, e é isso que a gente pretende, né, dar continuidade para o ano 2026. Obviamente que a gente espera, né, ter mais desempenhos positivos, que a gente consiga ser bem assertivo naqueles, né, processos que a gente entende ainda como desafios, né, para o ano. Bom, ainda, né, sobre esse processo, né, durante o cenário volátil e incerto de 2025, a gestão buscou mitigar riscos dos ativos presentes na carteira, renegociar prazos, condições de pagamento e recuperando créditos inadimplentes. Lembramos do caso dos Termas São Pedro, né, que apresentou inadimplência em junho deste ano, e em outubro que foi liquidado antecipadamente com pagamento de prêmio adicional. Também temos o caso do Cris Canix, que apesar de possuir um longo processo judicial em curso, já conseguimos recuperar aproximadamente 7 milhões dos 11 milhões aportados no CRI. Além disso, foram adquiridos mais 52 milhões de novos CRIs, renovando quase 10% da carteira, prezando por ativos com sólidas garantias. Então, acho que esse que é o foco, né? Olhar ativos que têm, né, garantias mais robustas para atravessar esse momento ainda desafiador para o ano 2026. Não é ano novo, né? Mas é a primeira vez que a gente conversa aqui em 2026. A gente encerra o ano de 2025, né, oficialmente com a apresentação do relatório. Então, a gente aproveita também para desejar um excelente 2023, 26 para todos os nossos cotistas, né, porque essa parceria ela é muito importante. Bom, a gente sempre que pode reforça os nossos canais de comunicação. A gente convida, né, os cotistas, os investidores em geral, a se cadastrarem no mailing list para receber todas as informações que o fundo divulga, que o gestor divulga. E para isso é só realizar o cadastro, né, enviando um e-mail para gestãoasset@banestes.com.br e solicitar a inclusão. A gente lembra também que os conteúdos do relatório gerencial, do fechamento mensal da carteira do fundo, estão em Excel no link, né, abaixo. Nós temos esse compromisso com a transparência e a gente sempre coloca atualizações desses ativos que estão inadimplentes ou com algum tipo de renegociação ou com waiver, e a gente faz um comentário de atualização de todos eles, tá? Então, dessa vez, né, a atualização aconteceu, a gente chama mais atenção para o CRI PESA, né, que parece que, se tudo der certo, se a negociação, se a venda do imóvel realmente acontecer, a gente vai conseguir, né, quitar, né, vai conseguir encerrar a série 301 e esse recurso retorna para o caixa para a gente fazer novos investimentos, né? Então é isso, pessoal. Fico aberto agora aqui para perguntas e para que a gente possa esclarecer da melhor maneira possível. Perfeito, Marcos. Olha só, eu estou com uma pergunta aqui do senhor Luciano. Ele pergunta o seguinte: sobre o CRI PESA, esses valores de 15,2 milhões que retornarão ao caixa do fundo, depende da venda do galpão que foi postergada para 27 de fevereiro desse ano? Sim, essa venda, esse valor que vai ser pago, devolvido, né, aos investidores, passa pela necessidade dessa venda desse galpão, né, que a gente prorrogou, né, os investidores, né, prorrogaram essa venda que tinha um prazo de limite aí de 14 do 1 foi para 27 do 2, e a partir desse dia, o prazo limite, pode ser que se venda antes, né? Aí tem 10 dias para efetuar o pagamento das séries e a amortização da série 2. Perfeito. Outra pergunta aqui: há alguma informação do pagamento integral do CRI, circuito de compras, agora no mês de janeiro? Então, normalmente, os CRIs da Fortsec, aí, João, você pode me corrigir, a gente, a partir do dia 20, né, que eles
que eles fazem o pagamento. A nossa expectativa é de que o waiver ele acabe, né, que ele volte a pagar integralmente os juros a 100%. Né? Então, a gente ainda não teve nenhuma informação a respeito, mas pelo monitoramento que é feito, a gente entende que há, sim, condição de que o recurso, né, os juros sejam pagos na totalidade e não mais com um deságio, né, com um desconto, com um waiver a respeito do montante integral dos juros. Perfeito, Marcos. Não temos, por enquanto, mais perguntas, tá? Então, beleza. Pessoal, então eu gostaria, mais uma vez, de agradecer este momento e de reforçar o nosso compromisso, né, com transparência, em buscar sempre as melhores decisões para o fundo de investimento e que o fundo possa, né, repetir nesses momentos de desempenho, tanto no mercado secundário quanto na distribuição. É para isso que a gente está trabalhando aqui com a FIM, escolhendo com carinho e cuidado os melhores ativos para que a gente possa expor esse recurso que tem no caixa e esse que muito possivelmente retorna dessas ações de negociação. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e muito